seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Nós já tivemos aqui hoje muitas reuniões abençoadas. Essa é a quinta e em várias delas nós vimos Deus fazer maravilhas fenomenais. E hoje aqui Ele vai fazer também. O nosso Deus é o mesmo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho da Canaã, que os israelitas foram colocados, que é símbolo da terra da promessa que Deus nos colocou. Tem gente que não entendeu nada ainda, está no Evangelho, mas comparando o Evangelho com qualquer religião e dizendo é melhor, mas é infinitamente melhor, mas não tem comparação alguma. Nós estamos agora na terra das promessas de Deus, onde tudo aquilo que Deus prometeu está ao nosso dispor. E se nós crermos, nós vamos ver Deus operando. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, começa aqui no versículo de número 7, o homem de Deus está descrevendo a Canaã que Deus estava colocando eles, mas tem uma advertência que depois eu quero estudar com você. Vamos ver agora a descrição que ele fez da terra prometida em que os israelitas foram colocados. Deuteronômio 8, 7. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Então aqui está o relato do homem de Deus para eles. Ora, Canaã, qualquer pessoa que entende um pouco da palavra de Deus sabe que é símbolo do Evangelho. Eles saíram do cativeiro do Egito e foram trazidos para a terra prometida. Nós saímos do cativeiro satânico, da opressão moral, espiritual, todo tipo de opressão, e fomos trazidos para a terra da liberdade. A lei perfeita da liberdade, que é o Evangelho. Agora, nós não temos mais nada a ver com o inimigo. Mas estando no Evangelho, se você não vigiar, não orar, não buscar o quê? A face de Deus. Você vai buscar o Senhor ali, vai ter o Senhor com você e vai ter a força de Deus. Essas coisas se perdem. E você fica estendendo a mão, a caridade. Irmão, ora por mim, eu não aguento. Lá em casa as coisas estão difíceis. Mas vão continuar sempre dessa maneira? Hoje nós temos condições de entrar na presença de Deus e pedir o julgamento dele em qualquer situação. Meu Pai, eu estou aqui hoje porque eu sou teu, eu acredito na tua palavra, o Senhor falou isso comigo, esse é o retrato que eu tenho do Senhor e eu quero que o Senhor opera. Eu estou até ajudando outras pessoas, mas não estou ajudando a mim mesmo. Eu estou precisando. A situação financeira pode ser matrimonial, conjugal, saúde, qualquer que for, porque a terra é boa. Esta aqui não haveria escassez de nada, nem de pão, de nada. Eles teriam um pleno suprimento. Se o símbolo era assim, imagina o real. Tudo aquilo ali era simbólico do que aconteceria conosco quando Jesus viesse. E não foi Moisés que foi e convenceu o faraó e tirou. Não, foi Jesus que desceu ao inferno, pagou o preço da nossa redenção, pagou tudo, nos livrou da mão do inimigo e hoje nós temos direito grande de exigir o cumprimento dessas promessas. Direito verdadeiro, não é coisa que alguém inventa, não. É bater na palavra firme e você vai ver que Deus vai cumprir tudo que prometeu para a sua vida. Quem está em escassez, dívidas empilhando, não se realiza na vida matrimonial, conjugal,
É porque não está buscando a Deus realmente. Senhor, eu quero ser dirigido por Ti. E orando. Teve um versículo aqui que nós lemos do Davi, nos cultos anteriores, que o Davi estava com a situação apertada, difícil. E o Davi disse o seguinte para Deus: eu vou te buscar. E começou a orar, buscar sério. Ao entardecer, lá naquele tempo não havia energia elétrica, e no interior, quando não tem assim, as pessoas vão dormir com as galinhas. E também acorda com os galos, né? Quer dizer, dorme com elas, elas vão para os puleiros e vão. Mas de madrugada, a hora que o bicho canta, eles já estão de pé ali para fazer a coisa. E o Davi disse: eu vou te buscar ao entardecer. Antes de ir para a cama, ele orava e clamava a Deus. De manhã, ele acordava, orava e clamava a Deus. Ao meio-dia. E Deus livrou ele da angústia que ele estava. É o que nós temos de fazer. Qual é o problema que nós estamos passando? Onde está o nosso Deus? Onde estão as promessas? Onde está o Deus que me fez e que me resgatou? Ou então isso é conversa fiada? Isso é só figura de linguagem? Não, isso é verdade. Isso é verdade completa. O cristão que ainda está usando droga, que isso? Não é cristão ainda. Está fumando, não é cristão. Está fazendo coisa errada? Que negócio é esse? Nós somos completamente libertos. Está em sofrimento? Deus, eu quero. E Deus cumpre a palavra dele. É só você bater firme ali, buscando ver a face do Senhor. Que é buscar o Senhor e buscar a sua força. Aí você terá Deus operando na sua vida. Depois eu vou falar do que acontece aqui, que é uma advertência muito séria, que nós temos que prestar atenção, porque funciona. Resumindo, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus foi dada para nós sermos uma verdadeira pessoa vitoriosa. Amém? Bruna Martins, volta aqui em nome de Jesus. Antes do culto ela começou, mas eu quero daquela outra, da palavra viva ali. Vamos então cantar da palavra viva? Então tá bom. Então vai estar a letra aí, depois eu volto para a gente poder terminar e orar em nome do Senhor Jesus, terminar esse entendimento. Vamos aplaudir o nosso Deus?
Glória a Deus. Olha, que Deus faz maravilhas, isso é incontestável. Os testemunhos provam. Quando eu comecei a pregar 40 anos atrás, o pessoal dizia que eu era muito rico, que eu pagava as pessoas para falar. Aí eu dizia, estou rico mesmo, precisando pagar a televisão e não tinha dinheiro. E também sou o melhor diretor de TV do mundo. Aí eu emendava, porque se você pegar um ator, você vê que ele está representando. Eu pegava pessoas simples e fazia melhor do que qualquer ator, porque a pessoa está falando a verdade. Mas depois parou, porque quase toda a família começou a aparecer alguém curado. Não, meu primo foi curado, tal, e foi abençoado. Hoje, glória a Deus, o Brasil está se despertando, caindo nas mãos de Jesus. Deus está fazendo uma grande mudança, porque não é religião, e os religiosos combatem a gente que gosta de religião às vezes combate, mas o povo está entendendo que ele está encontrando o Criador, está vendo a face do Senhor. Veja o que aconteceu numa reunião nossa em Belo Horizonte, o que é que Deus fez ali em nome do Senhor Jesus. Por favor, roda o VT. Que Minas Gerais tem um povo abençoado, ninguém discute. Louvam com fé em Jesus a salvação, que é um presente vindo dos céus. Quando o mestre fizer o convite para os salvos no reino entrar, meu amigo, sem dúvida alguma, entre eles eu quero estar. Seguir as pegadas de Jesus e deixar Deus guiar as nossas vidas. Quando a pessoa para de orar, de ler a Bíblia, para de evangelizar, ela cai da presença de Deus. O inimigo entra e faz destruições. E tem muita gente sofrendo porque deixou o inimigo entrar. Deus não quer que você se converta à igreja. Deus quer que você frequente a igreja. Deus não quer que você se converta à doutrina de qualquer igreja. Ele quer que você se converta para Ele, na palavra dEle. Entendi, missionário. É preciso escutar a palavra e abrir o coração. E é isso que acontece com aquele que crê. É tão maravilhoso ver o agir de Deus na vida das pessoas. A senhora não conseguia andar sem a bengala, não? Não. Quanto tempo a senhora não andava? Há mais de 5 anos. Como é que a senhora andava com essa bengala? Mostra para mim aqui. Era desse jeito? A senhora crê em Jesus? Então põe assim aqui. Segura ela. Anda em nome de Jesus agora. Olha que bonitinho, pessoal. Mais de 5 anos que não andava. Deus está fortalecendo a senhora. E vai andando sozinha sem a ajuda de ninguém. Maria Madalena vem assim. Eu não conseguia subir escada ou andar às vezes assim, sem ficar escorando em alguma coisa. A filha é testemunha do que acontece. De um tempo pra cá a gente vê que ela só vem definhando. Só que a gente às vezes não queria falar com ela para não deixar ela mais triste. Como é que a senhora andava antes? Travadas. Só começou a andar e Deus abriu. Graças a Então anda normal aqui agora. Pula, irmã, faz isso que a senhora podia fazer. Faz tudo agora que Deus está sobre a senhora. Vira menina agora de Deus. Ai, que alegria! Que felicidade! Mas isso que Deus faz, esse Deus é tremendo. Agora, acho que até pular corda, filha, eu posso pular. Você não viu tanto que eu pulei ali? Foi só oração e Deus operou. Ela caiu, quebrou o quadril, queimou. E agora, já saiu a dor? Já tá com 7 meses. 7 meses. Já está andando melhor? E já anda assim um andador ou não? Em casa não ando, mas e aqui? Então tira um pouquinho assim. Então anda com essa fé em Deus que a senhora tem. Vai andando, em nome de Jesus. Sem medo, sem medo. O medo atrapalha tudo. A senhora não podia fazer isso? O senhor é o que é dela? O marido dela, é o esposo. Ela não estava dando esse espaço em casa? Não estava. Mas já está dando aí, já está dando já, ó. Olha como é que Deus é bom. Vai firme, vai firme. E Deus mostra como Ele opera. Pode ser de imediato ou aos poucos. O marido carregando o andador atrás e ela andando. Obrigada, Jesus, por operar maravilhas. Esse Deus é tremendo, pessoal. Pode aplaudi-lo que ele merece. Voltando aqui a Deuteronômio, capítulo 8, nós vimos no versículo 9, sobre Canaã. Terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Então, se não havia escassez para eles, para comer o pão, para nós não há.
Qual é o pão? A palavra de Deus. Esse é o pão que nós temos que comer. Não é a letra. Isso aí todo mundo pode fazer. Até o incrédulo pode decorar versículo e recitar. Mas é o entendimento, é a comida que você entende, come e que lhe fortalece. Você vai comer o pão sem escassez. Não é de vez em quando. Na hora que Deus tocar em você, está lá em Lucas 24, 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Já eram discípulos, já serviam o Mestre, aprenderam com ele 3 anos e 6 meses, e ele é o professor por excelência, sabia ensinar, mas a fé deles ainda era só natural, mental. Agora não. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, abriu o entendimento. Essa é uma bênção que nós temos de ter. Aí nós vamos abrir a Bíblia, uma declaração vai ser uma mensagem. Tem dia que você não vai aguentar. Ela vai falar tanto com você que você vai chorar de soluçar. Eu estava lendo ainda há pouco uma biografia de um pastor americano que já está com Jesus, foi lá com 90 e poucos anos para Jesus, e ele disse que lembra quando ele era pequeno, o pai dele era pastor, falava pouco, e ficava sempre nos fundos da casa, numa cadeira, com a mesinha do lado, lendo a Bíblia, a concordância, e de vez em quando ele ficava emocionado, porque o pai chegava a estremecer todo e soluçar. Aí quando ele se tornou pregador também, ele aprendeu que era a revelação de Deus. Menino, irmão, por que o papai está desse jeito? Então você vai ficar emocionado quando ele abrir o entendimento e você vai comer o pão sem escassez. Abriu a Bíblia, Deus fala. A pessoa traz um problema, está escrito aqui, solução é esta. E além disso aqui, comer o pão sem escassez, ele diz, nada te faltará nela. Então você vai prosperar. Você vai ter sucesso, vai ser curado, vai ser abençoado e vai ser usado por Deus. Aí vem uma advertência. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Isso acontece hoje. A gente vê essas maravilhas acontecerem e às vezes a pessoa fica curada, você nem acredita que ela estava sofrendo. Outros, talvez para muita gente ver Deus operando a maravilha, as coisas vão acontecendo aos poucos. Mas quando a receber a bênção, a revelação, louve a Deus, dê testemunho, porque isso vai fazer um benefício grande para você. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que deu, pelo Evangelho, essa boa terra que deu. Agora, guarda-te para que te não esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. A pessoa é curada, ela é livre de um problema, e às vezes um problema seríssimo, e depois ela se esquece dos mandamentos de Deus, volta a fazer o que fazia antes. E isso é mal. É uma das estratégias do diabo. Não tem problema, você já é grato, você já é dele, mas isso aqui você pode fazer. E ela faz não sabendo que está se abrindo para o inimigo e que o inimigo vai entrar. E não é pequeno número de cristãos que o inimigo entrou e está trazendo todo tipo de sofrimento. É sofrimento sobre sofrimento. E ele continua falando aqui. Para quê? Por que você não pode esquecer? Havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, pode preparar que tudo isso é para você, se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para no fim te fazer bem. Aí vamos dar uma paradinha aqui. Então essas provações que nós passamos, muitas vezes que nós ainda estamos caminhando e Deus está nos provando, nos ensinando, dando uma lição e vem a provação. E o que nós devemos fazer? Agir com aquilo que nós temos. Nós buscamos o Senhor e a sua força,
a sua face continuamente, e nós temos condições agora de desfazer toda a obra do inimigo. E Ele permite que essas coisas venham para nos fazer bem, para que nós possamos estar preparados para novos ataques. E a cada ataque nós vencemos, mais Deus está nos dando, porque nós estamos servindo ao Senhor. E Ele continua falando aqui: e não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram esse poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder e para confirmar o seu concerto, aliança, que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Será, porém, que, se de alguma sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, que não existem, coisas que se passam por deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje protesto contra vós, que certamente perecereis. É aqui que eu queria chegar. Meu irmão, não permita que o diabo venha roubar de você a glória eterna. Fique firme na palavra. Seja obediente. Seja uma pessoa que está aos pés do Mestre todo dia. Nem que seja pela manhã ou à noite. Leia a palavra, medite naquilo que tem aprendido. Você não precisa saber muita coisa, aquela parte que Deus lhe deu. E em seguida, ore, abra o coração. Tenha uma liberdade com o Senhor de contar tudo o que acontece a seu respeito. E pedir a Ele perdão do que deve ser pedido e força para não fazer mais e para tomar posse da bênção. Dos seus sonhos também. Dos desejos que você tem, daquelas aberturas de entendimento que Ele deu e que muitas vezes parece que o que Ele falou com você é praticamente impossível. Não é. Hoje Deus quer lhe abençoar e lhe abençoará. A partir do momento que você conhece a palavra de Deus, você entrou no mundo das maravilhas de Deus. Você é parte desse mundo. Você tem poder para orar por você, pelos seus, por outras pessoas e poder para prosperar. Nada te faltará. O pão não será com escassez, era símbolo, e é verdade aqui. E nada te faltará, porque essa é a terra da verdade. Mas não deixe o seu coração se elevar. Fique firme, porque senão você vai perecer, vai perder a grande sorte da sua vida. Porque a partir do dia que você aceitou Jesus, nunca mais você perecerá. Você vai estar com Ele pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, lá no mundo da perfeição. E aquilo que você nunca imaginou, o ouvido nunca ouviu, os olhos nunca viram, é o que Deus tem preparado. E nós não conhecemos. Mas esse Deus grande vai fazer algo gigantesco em nosso favor. Deixe-me orar com você, Pai. Que tudo que nós ouvimos aqui hoje seja completamente verdade na vida dessa pessoa. E há pessoa nos assistindo agora, tomadas, ó Deus, por sofrimento. Tem gente que não levanta mais da cama faz muito tempo. Gente, ó Deus, que não tem força para sequer colocar-se de pé. Mas agora, Pai, Deus, está escrito aqui, nós vimos isso completamente, que nós temos que te buscar e buscar a tua força. E isso acontece buscando a tua face continuamente. Quanto mais buscamos, a tua palavra se revela e não haverá escassez de revelação. Quanto mais nós te buscamos e somos iluminados, Pai, mais nós temos do Senhor e da tua força. Que isto seja real na vida dessa pessoa e que pare agora, Pai, esta operação maligna de desânimo, de preguiça, de, ó Deus, orgulho, vaidade, de tentação que tem tomado muitos corações. E que comece uma grande operação de revelação, de amor ao Senhor, uma grande vida, ó Deus, de servidão a Ti. Isso significa de desfrutamento das bênçãos celestiais. Pai, eu abençoo todos que estão orando comigo. E eu digo ao diabo, acabou a sua ação. Pega tudo que é seu e larga essa vida. Os que estão iluminados pela palavra,
haverão de florescer sempre, haverão de brilhar como o brilho do firmamento, porque eles estão buscando a justiça do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, querido Deus, levanta essa pessoa. Deus, dá mais um ânimo para ela, e que os próximos dias sejam melhores, melhores dos melhores que ela já teve. Que um novo relacionamento contigo começa. Deus, que ela nunca esqueça de buscar o Senhor e a tua força, buscando a tua face continuamente. E o Senhor quer que nós te conheçamos, que nós entendamos pela palavra. Filipe não entendeu e disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse para ele: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, você ainda não me conhece? Deus, que não tenha ninguém aqui que seja como aquele apóstolo foi, que não entendia que conhecer a tua palavra é conhecer Deus, é ter a revelação verdadeira. Oh, meu Deus, muito obrigado pelo sonho original que o Senhor teve de fazer um ser à tua imagem e semelhança. Ele caiu, mas o Senhor pôs o teu plano em ação, mandou o teu único filho, deu o teu melhor, e ele morreu em nosso lugar. E agora, Pai, nós temos o teu melhor para desfrutar por toda a eternidade. O Senhor não nos desamparou. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, amém? Meu irmão, um testemunho pessoal. Eu sou um apaixonado por Jesus. Cada dia que eu tenho a oportunidade, eu prego, eu oro, eu testemunho particularmente. Um dia desse eu estava com uma grande autoridade que foi me visitar, e eu disse para essa autoridade assim: vê esse vídeo. Eu coloquei um desses vídeos bonitos. No meio da hora, quando ele viu uma pessoa largar a bengala, que andava mal e foi curado, ele gritou assim: isso é libertação, é libertação. Falei: oh, Deus entrou no coração desse homem agora. Esse Deus é tremendo. É mais um peixinho que a gente pega aqui a colar, que vai nos dar uma grande alegria por toda a eternidade. Vamos agora para a novela da vida real, por favor. Eu desci do ônibus, eu fui atravessar, né? E não olhei os lados, né? Daí veio o carro e me bateu. Daí a pessoa que me bateu, né? Ele me levou para o hospital, fiquei internada. Daí vim para casa, aí depois de um mês, daí começou a infeccionar o ouvido, infeccionar. Daí fui ao médico de volta, daí ele falou que não tinha como, que o meu tímpano estava todo infeccionado e tinha que operar. Ele tirou o tímpano, né, porque não tinha mais como consertar o tímpano do meu ouvido, né. Não escutei mais. De um ouvido, do ouvido esquerdo. Ela passa 35 anos surda do ouvido esquerdo. Para o caso dela, a medicina não dava mais jeito. Ele falou que eu ia ficar com dificuldade de escutar, porque tirou o tímpano, né. Eu não tinha mais esperança, assim, sabe, não tinha. Sabe que nunca mais eu ia escutar do ouvido esquerdo. Ela comentava, né, do ouvido, que ela não escutava direito, né, ela sempre reclamava pra gente, né. Quando a gente falava com ela, né, no ouvido esquerdo, ela não ouvia direito, ela não entendia bem o que a gente falava. Natália é de outra denominação, porém assiste ao Show da Fé. Ela faz um pedido a Deus porque sabe que só Ele pode lhe ajudar. Pedindo a Deus que Deus me desse uma solução, né, que eu queria voltar a escutar. Que eu assisto de madrugada, né? Daí o pastor da igreja, do R.R. Soares, falou que dia 7 ele ia estar em Curitiba, né? Daí eu disse: eu vou lá. Ela até falou pra mim, né, se desse pra eu ir, mas eu tava trabalhando, não deu pra ir, daí ela foi sozinha. Eu tava lá na igreja, tal, daí eu senti no coração pra ensinar. Ela assume o chamado e na hora da oração é curada. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Eu senti um soquinho assim no ouvido. A partir daquela hora já fiquei ouvindo. Sofri um acidente, daí tive que fazer uma cirurgia e o médico tirou o tímpano. Tirou o tímpano fora? Quanto tempo?
Há mais de 30 anos. Aí só não ouvia mais dele? Quando eu converso desse lado, a pessoa conversa desse lado comigo, eu escuto bem pouquinho. Mas se tapasse, você não escutava nada? Não escutava nada. Então tapa bem. Tapa bem aqui, tapa bem. Natália. Agudos do Sul. Antônio. Flores Bela. 2. O Senhor, né, abriu o meu ouvido, né? Fez um título novo, né? Agora ela está curada. Está ouvindo bem. Agora pode falar dos dois lados que ela entende. Estou muito feliz, né? Porque já pensou, né? Voltar a escutar tudo direitinho e para conversar com as pessoas, né? Então eu estou feliz que estou curada. Agradeço a Jesus por a grande obra que Ele fez na minha vida, porque eu não tinha mais esperança. Que só Jesus mesmo para dar a vitória. É, Jesus, o senhor é tremendo. Olha, isso para mim como se fosse o início do meu ministério. Todo dia, eu sou usada há mais de 40 anos. Ela tirou o tímpano há 35 anos, o doutor tirou. Esses amigos da imprensa não podiam fazer uma visita lá e ver se é verdade, se isso é quem embuste ou não. Conversar, ir ao médico que tirou há 35 anos e chegar ali e conversar, porque a mulher está ouvindo. Onde é que a pessoa consegue ouvir? E ela queria. Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Em Ribeirão Preto, eu fiquei maravilhado uma vez. A mulher tinha 26 anos, que também perfurou o tímpano, e o doutor fez um de membrana de carneiro e não ouvia. E ela passou a ouvir. Foi, vai ao médico, agora pede para examinar, o mesmo médico. Doutor, só põe membrana de carneiro, eu não ouvi, mas agora estou ouvindo. Será que Deus pegou a membrana de carneiro que ele colocou, jogou fora e fez novo? Ou está usando a membrana? Não sei, eu tenho curiosidade como dela. O que aconteceu? Aqui em Rio Claro, um homem de 1,90 m, seu louro, ficou... Eu não estou entendendo nada. O doutor fez a operação, tirou tímpano, martelo, bigorna, tirou tudo. Eu era oco. Estou ouvindo tudo agora. Eu não sei, só vai o médico e pergunta a ele o que aconteceu. Eu só sei falar com Jesus e de Jesus e orar. O resto é com ele ali. Mas seria tão bom, né, pessoal? Quantas milhares de pessoas, milhões, poderiam ter uma esperança nova? Ao invés de colocar cena de sexo proibido, coisa nojenta, por que não colocam a verdade ali para a pessoa ver, examinar? Nós não vamos ter uma sociedade boa com isso que estão fazendo, não. Isso aí está aprodecendo a sociedade. E tem autoridade até colaborando para essa coisa continuar assim. Parece que deu loucura nesse pessoal, fazendo cartilhas, ensinando criança a coisa errada. Nós temos que ter uma sociedade com colunas, meninos e meninas que vão ser rapazes e moços, vão ser homens e mulheres, vão chegar à idade avançada, da terceira idade, servos do Deus Altíssimo. É tão bom, amando. E Deus continua fazendo isso. Deixa eu falar sobre o patrocínio agora. Você não tem obrigação nenhuma de nos ajudar. Quem tem obrigação é o Senhor Deus que nos deu o ministério. Mas Ele convida, toca nos corações. Se não toca no seu, eu peço, não se inscreva. Porque Ele não tocou, não lhe convidou para a festa. Mas por outro lado, você sentiu? Torne-se um patrocinador. Você estará fazendo bem, sem saber a quantos milhares, como as pessoas que ajudaram os programas que essa senhora assistiu, nem da nossa igreja ela é, mas assistiu o Show da Fé, foi na igreja e o pastor usado por Deus, missionário vai estar dia 7 de algum mês, nem sei qual mês. E ela foi lá e Deus operou. Pega aqui agora, preencha, com aquela quantia que Deus fala no seu coração, você vai ao banco e deposita. Isso aqui é um ministério, hoje você está alcançando um ministério. Um ministério de ajudar, levar a palavra a milhões de pessoas. E olha, na televisão, é na internet, eu estou passando, tem semana, de 12 milhões de pessoas que leem as minhas mensagens na internet. É muita coisa, pessoal. E Deus está fazendo uma revolução pelo mundo. E glória a Deus por isso. Eu só preciso desse papel preenchido, porque no último dia do mês eu vou lhe abençoar. Ficar na sua mão e para o banco e depositar. E o recibo você passa aqui e troca pela revista Graça Show da Fé. Você pode se inscrever pelo telefone. No Rio, o telefone liga para lá. 0 prestadora 21 2141
3510. 2141-3510. Em São Paulo é 0 prestadora 11 3352 5870. 3352 5870. Ou na internet, no site www.ongrace.com ou no Facebook. Quem nunca abriu tem que colocar www.fb ou Facebook, por extenso, mas pode pôr resumido, fb.com/missionário R.R. Soares. Quem já abre é só colocar missionário R.R. Soares. Você que é patrocinador, estamos precisando de você nesses dias. Vai ao banco e deposita, porque nós estamos necessitando. Missionário, eu perdi o boleto, então anota a nossa conta e vai em qualquer agência do Banco do Brasil e diga para o Caixa, eu quero fazer um depósito para a agência 0101-5, 0101-5, na conta 62120-X. No Banco do Bradesco, a agência é 3378-2, conta 29315-meia dúzia. 3378-2 é a agência e a conta 29315-meia dúzia. E vamos agora à primeira pergunta, por favor. Missionário, por que hoje tantas pessoas têm dificuldade de aceitar o Evangelho? Apesar de que o Evangelho hoje está sendo tão divulgado. Concordo, não. Quando eu aceitei Jesus, que era difícil, porque jogaram uma pecha sobre nós, que a gente era débil mental, louco, falava que na nossa igreja a gente subia a parede de costas, que rolava pelo chão, loucura. E o pessoal, você ia comer, não conta essas coisas, não. Recomendar, não fala isso comigo, não. Hoje está todo mundo querendo Jesus, quer dizer, eu acho que você está numa área ainda que não foi alcançada. Segunda pergunta. Missionário, eu posso ceiar numa igreja que não seja a minha? Depende se o pastor deixa. Tem igreja que nem eu deixou ceiar lá. É verdade, porque a ceia é da igreja. Se eu chegar lá, eu fico calado. Passo o elemento, não pego não, vai dizer, você é membro daqui, cadê a sua carteirinha? Então, não sou boba. Aqui nós abrimos para todo o povo de Cristo. Cada um sabe o que faz na sua casa, né, pessoal? E deixa eu falar, Dona Eliana, eu vou deixar de castigo hoje, eu mesmo vou falar desse livro aqui. Curar enfermos, expulsar demônios. Isso se chama A Coleção do Vencedor, o nome de Jesus e como tomar posse da bênção. Isso aqui, pessoal, de vez em quando eu e a Dona Eliana estamos promovendo. Mas eu vou chamá-la agora. Dona Eliana, está aí? Sim, missionário. Saiu do castigo? Eu já estava indo embora, mas aí fiquei firme, missionário. Quanto é que custa essa coleção poderosíssima? Missionário, apenas R$ 75,00. Só um livro desse já valeria muito mais do que isso, mas é este valor para que todos possam ter e presentear e evangelizar pessoas. A senhora também faz fiado? Não, missionário, fiado Deus não gosta, não. Então, mas olha, pode parcelar no cartão em 3 vezes sem juros. É a mesma coisa, Dona Eliana. Mas é um fiado com compromisso. Isso, pronto, isso mesmo, isso a gente faz. Então tá bom. Amém. Deus abençoe. A igreja aqui do lado, lá no Rio, é do lado também da igreja, lá do Tem Tudo, e em Campos, na entrada da igreja. Eu brinco muito com ela, já fica toda esperta assim. Eu tenho uma mente muito rápida, assim, então ela fica querendo pegar. Ela também tem, e ela não é somente, ela fala devagar, Dona Eliana, tem que entender melhor. Ela sorrindo aí, puseram ela aí. Deus te abençoe, Dona Eliana. Você pode também acessar o Shop do Povo pelo telefone 0 prestadora 21 2141 5100. Tem pessoa que liga para esse número chamando a Dona Eliana. Não, ela não está lá, ela está no shopping. Ali é o call center, 21415100, 0 prestadora 21, ou no site Spovo, S de shopping, né? spovo.com.br. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, estou desesperada e muito triste porque meu marido saiu de casa. Ele não aceitou minha conversão a Cristo. Tenho orado pela salvação dele, mas já faz quase 1 ano que ele saiu e não vejo mudança. São 29 anos de casada e eu o amo muito. Ele frequenta um centro espírita, não gosta de igreja evangélica, fala mal dos pastores e dos membros. Tornei-me patrocinadora e vou me batizar nas águas. Missionário, peço sua ajuda em oração, pois eu creio que o Senhor Jesus vai tocar no coração e na mente dele.
Então, continua crendo que é isso mesmo. Depois só lê 1 Coríntios capítulo 7, que vai falar exatamente o que a senhora está passando aí. E por falar nisso, vamos falar agora de nossa TV. Meu irmão, está uma alegria. O pessoal está se inscrevendo de toda parte e isso muda a vida completamente da família, dos filhos, do casal. Roda para mim um momento Nossa TV, por favor. Antes da Nossa TV eu assistia muito as novelas, né? Mas assim, só escândalos, só coisas ruins, coisas que nada de bom. Só transmite coisas negativas, né? Coisas que não é agradável para Deus e nem para as pessoas que já conhecem a palavra de Deus. Quando eu comecei a assistir aqui na Igreja da Graça, aí eu botei logo. É uma escola, é um aprendiz, né? Minha vida mudou muito, até o meu modo de ser. Aprendo mais a palavra de Deus, leio mais a Bíblia. Minha vida melhorou 100%. É um verdadeiro aprendizado a Nossa TV. Está faltando a sua casa. Se não tem ainda, você não tem essa escola gratuita. O preço é tão barato que por todos os canais é R$59 um quebradinho. E entre em contato conosco agora. Aqui você pega, preenche, põe seu nome e o telefone. Depois você me conta se essa escola não mudou a sua casa, a dela, mudou a vida dela. E muda, pessoal. Não tem esse, pode ser forte igual Sansão, que se expõe ao mal, que não se contamine. E essas coisas aí tão demais. Coloca e vê a melhora que vai dar. De qualquer lugar, ligue para nós. E nós vamos já mandar instalar por esses dias. Liga para o Rio ou para São Paulo. Em São Paulo, o telefone é 2126-5888. 0 prestadora 11 2126-5888. E no Rio é 3265-5000. 3265-5000. 0 prestadora 21. E de qualquer lugar, bom, pela internet, é só o Brasil que nós instalamos. Fala de qualquer lugar, o pessoal lá da Europa já liga, eu também quero aqui, lá não tem. E é muito trabalho, pessoal. Você imagina que a Terra gira, os satélites giram também, e você não vê nada batendo aqui. Nós colocamos lá em cima no satélite todos os canais e desce com uma precisão tremenda. É equipamento de ponta, coisa linda que tem. E o melhor é a mensagem, porque os canais evangélicos, se você não os tem, uma hora de necessidade, a igreja está fechada pela madrugada, e ali tem um show da fé, ali tem um canal das igrejas. É como essa senhora disse, depois que eu me converti, logo coloquei, e tem sido um grande mestre para ela. Ela é uma aprendiz daquilo que Deus está falando. Tem um canal chamado Das Igrejas, que mostra as minhas campanhas. Os pastores do Brasil todos estão sempre pregando. E tem cada homem com grande palavra. Isso vai ser bênção na sua vida. nosatv.tv.br é o nosso site. E o telefone de São Paulo é 2126-5888. Do Rio, 3265-5000. Deixa eu orar por quem está em casa e depois oramos com vocês também. Curve a cabeça e feche os olhos agora. Ore comigo. Pai, eu acredito que há pessoa em uma grande necessidade nos assistindo, passando por momentos dificílimos. E Deus, só o Senhor para ajudar. E eu creio, tenho certeza que o Senhor fará isso. Portanto, agora, meu Pai, eu uno a minha fé com a fé dessas pessoas. E eu vou abençoá-las agora. Vou exigir a saída do mal para que elas fiquem livres. Estou orando por você. Todo mal sai da sua vida em nome de Jesus. Amém. A mais nova revelação da música gospel. CD, Minhas Canções na voz de Bruna Martins, com lançamento Graça Music. Existe uma ilha onde um misterioso medalhão esteve escondido por séculos. Billy, eu quero te dar isto. Está na minha família há muito tempo.
O símbolo do rei Kili. Achamos! O medalhão foi encontrado, meu senhor. Ei! Você tem uma coisa que eu quero. Mas só uma pessoa pura de coração pode usá-lo. Nunca se tratou do medalhão. Sempre se tratou disso. O Medalhão Perdido. Já nas lojas. Olá, amiguinhos! Vamos embarcar em uma aventura no mundo da Bíblia? A Bíblia Ilustrada para Crianças apresenta cada um dos 66 livros que compõem o texto sagrado para que o pequeno leitor conheça a palavra do Senhor e aprenda mais sobre ela. Afinal, instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. A Graça Kids apresenta Bíblia Ilustrada, Antigo e Novo Testamento. Daniele Risuti em Boas Novas para você. Louvor e diversão na medida certa para a criançada. Chame mais um, que já são dois. Vamos agora. Chame mais um, 2 e mais 3 amiguinhos e garanta já o seu. Boas Novas para você, o CD infantil de Daniele Risuti. Garanta já o seu. Deus não está morto. Disponível em DVD. Leve para sua casa a alegria dos pequeninos. Salmos para crianças. Versículos adaptados e ricamente ilustrados que irão cantar paz e fios. Livro Salmos para crianças. Eu já tenho o meu. E você? Minhas canções, na voz de Sandrinha.